o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que faz parte do Ministério Luz de Vidas Orientais. Se vocês estão comigo pela primeira vez, então eu quero apresentar. Eu e minha esposa somos diretores do LVO Luz de Vidas Orientais. É uma missão onde nós enviamos pessoas, principalmente para japonês, chinês, coreano e também para Israel. Não só nesses países, mas nós temos aí espalhados por vários países, mas o nosso foco maior são os orientais e o povo de Israel. Nós somos associados, nós temos aí realmente uma parceria com a WH, que é uma missão inglesa, ok? E essa missão inglesa está em mais de 35 países e nós fazemos parte, procurando de alguma forma ajudar tanto na integração dos novos e dos que já existem, como também com respeito da aula, não é? Nós temos dado aula e vamos continuar até o Senhor permitir. E a grande questão é, você que está me ouvindo, tem chamada missionária? Se eventualmente você tem chamada missionária, entre em contato comigo. Ou se eventualmente na sua igreja você souber de alguém que tem chamada missionária, entre em contato comigo, porque nós vamos estar passando essa pessoa ou essas pessoas nas mãos de alguém que realmente vai começar a trabalhar com ela e mostrar quais são os passos que ela deve dar para poder realmente fazer parte dessa missão. E possivelmente será treinada inicialmente online e depois vai treinar pessoalmente, talvez na base do Paraguai, e depois será enviada para o campo que o Senhor colocou no coração dela. Amém? Como você vai entrar em contato? Meu telefone é o WhatsApp 11 999 11 5272, tá bem? Então entre em contato, me passa o contato da pessoa ou das pessoas que eventualmente gostariam de estar se envolvendo com missões e realmente nós vamos cuidar dela, tá bem? Bem, antes de nós iniciarmos, nós estamos numa série de Lucas, estamos trabalhando com esse livro fantástico. Lucas é um historiador, um geógrafo, além de ser alguém inspirado pelo Senhor, onde escreveu um dos 4 evangelhos. E esse Lucas, ele inicia exatamente colocando uma frase fantástica, porque ele está escrevendo para uma pessoa. E essa pessoa chama-se Teófilo. Então, depois que ele fala que ele empreendeu realmente uma coordenação dos fatos que entre nós se realizaram e que foram transmitidos por pessoas que participaram da vida de Jesus, não é? Aí ele fala no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E por que ele escreveu? O versículo 4 responde, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, se você perdeu as nossas lives anteriores, que são importantíssimas, você, por favor, entre lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, se inscreva, toca o sininho, dá o seu like, né? Se você gostar do conteúdo, compartilhe e procure lá no playlist exatamente o que está aqui, que fala os fatos que entre nós se realizaram. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 5, nós já trabalhamos até do 1 até o 11,
onde nós vimos a chamada de Pedro e outros, e nós havíamos explicado que se uma pessoa olha somente o capítulo 5 de Lucas, vai imaginar que Pedro teve o primeiro contato com o Senhor Jesus ali na praia, vendo realmente aquele cardume, né, sendo apanhado, quase que afundou o barco, e aí ele se prostra, né, Senhor, afasta de mim que sou pecador, e o Senhor diz, tranquilo, você será pescador de homem, e depois falou, segue-me. E Pedro largou e seguiu. Então, quem lê só essa parte vai imaginar que realmente Pedro, num ato de fé assim tremendo, largou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Não. Quando você vai em João, você percebe que André, seu irmão e outros eram discípulos de João Batista. E quando o Senhor Jesus passou, João Batista apontou e disse, esse é o Cordeiro de Deus. Né? Ele, inclusive, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André e outros começam a seguir Jesus. E André vai chamar Pedro. E a partir daí, então, é que se inicia um processo na vida de Pedro até chegar aqui nesse ponto de Lucas 5, tá bem? Bem, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 12, mas antes eu quero orar. Pai, nós colocamos agora, Senhor, nossas vidas, a vida destes que vão estar conosco ao vivo agora, e também aqueles que vão estar no YouTube, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça com que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Manifesta, Deus, todo o teu poder. Meu Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque entendemos que aqui no Brasil ainda temos liberdade de falar do Teu Evangelho. Visita-nos, Senhor, de uma forma muito especial. Pai, se há entre nós pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, doenças, perdas de emprego, relacionamentos, perda de entes queridos, nós os apresentamos diante do Senhor para que Teu Espírito possa estar agindo. Lembramos especificamente, Senhor, do Rio Grande do Sul. Pai, ali a gente percebe com clareza o que é a natureza humana. Quantas perdas, tanto no sentido material, como de entes queridos. E homens entram sorrateiramente nas casas para levar o restinho que aqueles que perderam tudo ainda tinham. Fora, Senhor, homens que estão estrupando crianças. Deus meu, que o Senhor possa agir de maneira poderosa ali. Proteja e guarde aquelas pessoas, Senhor, que estão tão desesperadas, tão sem esperança, que pastores se levantem ali para restaurar a esperança de muitos e levá-los a conhecer a verdade. Também peço agora por pessoas que estão doentes, Senhor. Nós lembramos ao Pai Tadeu que o Senhor possa estar tratando dele, que os remédios possam fazer efeitos e ele tenha o mínimo de efeito colateral. Também te peço, Senhor, pela Rebeca, do Evaldo, pela Paulinha Tsai, duas guerreiras que têm lutado há anos, Senhor, estão muitas vezes tendo a necessidade de fazer aplicações, quimioterapia, e continuam caminhando, resistindo. Mas eu imploro, Senhor, eu suplico mesmo, que o Senhor ponha
a tua mão de poder sobre elas e que elas sejam curadas. Lembra o Sebastião, Senhor, e Davizinho, 2 crianças tão pequenas que tiveram doenças diferentes e que hoje já estão reaprendendo a falar e a caminhar. Peço, Senhor, por outros que estão passando tantas dificuldades, tantos problemas, tantos conflitos. Ô Jesus, visita-os, Pai. Nós os entregamos nas tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos usando agora. Que o teu poder possa tocar essas vidas de forma sobrenatural. E que elas, ó Pai, possam ser completamente libertas. Entrego pessoas que estão assim, de tal forma que acham que não tem mais saída. Que o Senhor possa abrir a mente, colocar pastores, colocar servos para ajudá-los a reerguê-los. Seja comigo, com a Graça, minha esposa, com os meus filhos, meus netos, conforme as suas necessidades. Abençoe todos os meus parentes ribeiros, nogueiras e também os ferreiros da minha esposa. Que o Senhor os guarde, Senhor, e aqueles que não te conhecem ainda, que eles possam entender que só em Jesus Cristo é que eles podem ser salvos. Seja agora comigo, Pai, na exposição da tua palavra, que eu não fale aquilo que eu acho, mas o que a tua palavra nos ensina. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço também vocês que... Marilene. Agradeço também vocês que estão caminhando com a gente, que nem é o caso da Marilene, já há muito tempo. Continue orando, intercedendo, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar no crescimento, né, na libertação, na transformação de vidas. Eu tenho falado, eu estou com mais de 35 mil pessoas que visualizam, que assistem, mas apenas com 1.220 inscritos, não é? Então, eu queria que vocês começassem a se inscrever. Vocês que têm visualizado, vocês que têm caminhado comigo, eu gostaria que vocês realmente pudessem se inscrever, pudessem estar com a gente, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o Google vai entender que o que nós fazemos é relevante. Então, entrem, se inscrevam, toquem o sininho, façam comentários e compartilhem, tá bem? Bem, a partir do versículo 12, e nós vamos trabalhar com eles, né, até o versículo possivelmente 26, então, capítulo 5, 12 a 26. Nós já comentamos isso, ok? Mas eu quero enfatizar mais, porque são 2 passagens que falam a respeito do poder do Senhor. Um é leproso, e a lepra normalmente simbolizava o pecado. E nenhum leproso ousava aproximar-se de alguém. Inclusive, ele tem sempre que dizer imundo, imundo. Ele tem que falar isso, imundo. E quando ele faz, a pessoa que está perto some, vai embora, corre, não é? Então, os leprosos são párias da sociedade. Não tem emprego, não tem relacionamentos, não tem família, estão morando junto com outros leprosos. E realmente isso simboliza perfeitamente a nossa vida como pecadores. Nascemos mortos, nascemos leprosos espirituais. Caminhamos nesse mundo com a nossa alma e nosso corpo, mas o nosso espírito está morto. E somos doentes da alma. Estamos realmente como leprosos
e imundos. E eu fiz uma live recentemente sobre gratidão, e vocês podem entrar lá no Raul Nogueira Canal, falando que o Senhor Jesus realmente foi aquele que mais sofreu e continua sofrendo ingratidões. Porque as pessoas muitas vezes até são curadas, têm respostas de oração e depois esquecem quem fez isso. Vira as costas para o Senhor. E lá, nessa live que nós fizemos, eram 10 leprosos, não era apenas um, eram 10 leprosos. E 9 deles, depois que o Senhor falou para eles andando, ok? Obrigado, Marilene. Conforme o Senhor falou para ele, olá, Juliano, tudo bem? Boa noite. Então, conforme Jesus falou para eles, vão, se apresentem lá aos sacerdotes. E eles foram. E na medida que eles estavam caminhando em direção aos sacerdotes, eles foram curados. Oi, Juliana. Eles foram curados. Os 9 continuaram caminhando em direção aos sacerdotes. Olá, Pedro, tudo bem? Mas um deles volta. E volta expressando a sua gratidão, o seu amor por Jesus, se prostrando aos pés do Senhor. E Jesus fala para ele, mas cadê os 9? Não eram 10? Cadê os 9? Bem, é óbvio que eu entendo que o samaritano, ele não ia ser aceito na presença do sacerdote, não é? Porque ele era samaritano, e os samaritanos eram odiados pelo povo de Israel. E a gente percebe que aqueles 10 estavam juntos porque estavam com o mesmo tipo de doença, e ali quebrou algumas barreiras. Mas aquele sacerdote, se realmente entrasse em contato com aquele samaritano, ele possivelmente não iria recebê-lo. Mas os outros 9, assim que perceberam que tinham sido curados, eles deveriam voltar, eles deviam correr, se colocar aos pés do Senhor Jesus e agradecer ao Senhor da mesma forma que aquele samaritano fez. E depois eles iriam lá no sumo sacerdote. E nós sabemos que quando eles foram lá e foram liberados para poder voltar à sociedade, possivelmente não voltaram para agradecer, porque se isso tivesse acontecido, Lucas teria registrado. Bem, aqui nós vemos um Jesus poderoso, novamente um leproso, que teve a ousadia, a semelhança daqueles 10, de se aproximar de Jesus. E diz assim no versículo 12: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença o homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Quírios, Senhor, se quiseres. Ou seja, esse leproso tinha ouvido falar da fama de Jesus, deve ter visto pessoas comentando quantas coisas que o Senhor Jesus já havia feito, e ele simplesmente se prostra. Veja bem, isso que ele fez foi uma ousadia, porque isso não era possível ser feito sendo um leproso. Ele tinha que gritar: imundo, imundo. E ele fala bem claro: Senhor, Kyrios, que é a palavra do Senhor para Deus, se quiseres, não se o Senhor pode, se quiseres, pode purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Queridos, um judeu normal nem poderia pensar em se aproximar
de um leproso, que era considerado um pecador, imundo, sujo. Se fosse sacerdote ou um líder religioso, muito menos. Agora, um rabi, um mestre, e o Senhor tocou esse leproso. No caso dos 10, o Senhor não tocou. O Senhor simplesmente disse: olha, se apresentem lá aos sacerdotes. Porque ele tinha certeza que eles iriam, o sacerdote iria perceber que eles estavam curados e introduziria de novo eles na sociedade. Ele não pôs a mão. A cura foi feita quando eles estavam andando. Mas aqui não. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Eu fico imaginando esse versículo 13 é chave para nós. Porque da mesma forma que esse leproso foi até Jesus e disse: se quiseres, pode purificar nós que somos leprosos espirituais. Podemos também chegar a Jesus, e nós que estamos aqui, já somos salvos, já fizemos isso. Mas quem está me ouvindo ainda não é salvo, ainda continua sendo um leproso espiritual. Você pode chegar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor criou todo o universo e que sustenta tudo pela palavra do seu poder, portanto o Senhor é poderoso. Então, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Me salve, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, meu Salvador pessoal. Toma-me, Senhor, para ser teu servo. E da mesma forma que aquele leproso imediatamente ficou limpo da lepra, quando você se arrepende dos seus pecados, entende que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que seja salvo, e você convida Cristo para entrar na sua vida, neste dia, você é feito filho de Deus. Então a lepra de pecado é completamente limpa. E você passa a ser filho de Deus, passa a ser santuário do Espírito Santo e tem a vida eterna. Esse leproso teve ousadia. E se você não conhece Jesus, tenha essa ousadia, vá até ele. Versículo 14 diz: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então, todas as vezes que um leproso era curado, segundo a lei de Moisés, ele tinha que se apresentar na presença de um sacerdote, e esse sacerdote então iria, inclusive, determinar um sacrifício, como está escrito aqui, e iria então reintroduzir aquela pessoa à sociedade, onde ele poderia novamente ter emprego, restaurar o relacionamento familiar, enfim, voltar à vida normal. E o versículo 15 diz, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, essa primeira parte fala de um Jesus que tem misericórdia. Então, qualquer pessoa que ainda não tem Jesus, por mais sincero que seja, infelizmente, se morre no estado de lepra espiritual, irá para o inferno. Mas,
Se você entendeu essa mensagem, você pode realmente entrar na presença de Deus. Fala com Ele, ora, pede para que Cristo entre na sua vida. E tenha certeza que Ele fará e vai transformá-lo. Bem, o versículo 17 fala de outra cura. E aqui é uma passagem também tremenda. Olha só. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei. Olha só. Vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor, o poder de Quírios, estava com ele para curar. Ele havia se esvaziado, segunda pessoa, não é? Juliane, quero pedir oração pela Solange, uma moça que está doente, e eu fiz apelo para ela aceitar Jesus pelo WhatsApp, mesmo ela estando internada. Vamos estar orando sim, Ju, tá bem? Quando eu já vou terminar e a gente ora. Muito bem. Então, o pessoal vinha para que ele pudesse curar, né? Versículo 18 diz: Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Em outra parte diz que são 4. Bem, qual foi o objetivo desses que estavam trazendo essa pessoa? Queria cura física. Sim, nós vamos levar essa pessoa para Jesus, Jesus vai curá-lo. O povo de Israel tinha uma miopia espiritual. Eles estavam mais preocupados com as curas físicas do que com a cura da alma, com a cura do espírito. E é isso que o Senhor Jesus vai tratar aqui. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio de Jesus. Então, o que nós entendemos, o eirado era um lugar que você subia, ficava em cima, onde normalmente as pessoas oravam, não é? E eles tiram os ladrilhos, fazem um buraco e desce. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Aqueles que levaram esse paralítico ali, será que eles foram lá para ouvirem Jesus dizer: estão perdoados os teus pecados? Claro que não. Não, é óbvio que não. O alvo deles era ter esse amigo curado fisicamente. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava fazendo e por que ele falou isto. Interessante, não é? Vendo-lhes a fé. A fé, nesse caso, não era do paralítico. A fé, nesse caso, era de quem havia trazido esse paralítico a Cristo. Possivelmente, esses 4 já tinham algum conhecimento do Senhor Jesus para poder fazer isso. E o Senhor deixa bem claro: homem, estão perdoados os teus pecados. Qual foi a reação dos escribas e dos fariseus? E os escribas, escriba é aquele que normalmente era o que copiava, né? O Velho Testamento tinham os escribas, que eram os doutores da lei, aqueles que escreviam, liam, interpretavam, não é? E fariseus, era um grupo de religiosos terríveis. Então, os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Por que blasfêmia? Eles vão dizer por quê.
quem pode perdoar pecados senão só Deus? Eles acabaram dessa forma, sem saber, acabaram declarando que Jesus era Deus. E Jesus vai provar isso. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? É lógico que o mais fácil é dizer: estão perdoados os teus pecados. Claro. Por quê? Porque a pessoa falando isso, não vai acontecer nada, ninguém vai ver nada de forma sobrenatural, porque seria uma coisa íntima, interna. E quando o Senhor faz essa pergunta tem simplesmente um sinal por trás. Vocês, fariseus, vocês, escribas, e toda a multidão que está aqui, vão entender que eu sou Deus. Porque esses que são os doutores da lei estão afirmando que somente Deus pode perdoar pecados. E eu afirmei: estão perdoados os teus pecados. E aí, no versículo 24 diz: mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Você já imaginou o impacto disso diante daquela multidão, diante daqueles fariseus, daqueles escribas? Ah, eu gostaria de ter estado lá nesse momento para ver o espanto de cada um deles. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Gratidão. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Duas passagens fortes. E a pergunta que eu faço e tenho feito e já fiz em outras lives: você já foi curado da tua lepra espiritual? Você já foi curado da sua paralisia espiritual? Porque nós somos cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos. E só tem um que pode resolver esse problema. E seu nome é Jesus. Eu espero que cada um de vocês que está aqui já conheçam o Senhor, já tenham sido lavados e purificados no sangue do Cordeiro, já tenham a vida eterna. E que vocês, à semelhança desses amigos, sejam facilitadores e tragam os seus amigos para conhecer Jesus, para que eles possam ser curados, para que eles possam ser salvos. Não fique apenas escutando mensagem. Não fique simplesmente ouvindo palestras e mais palestras. Não sejais meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, nós vamos estar encerrando, vou estar orando por essa menina, a Solange, para que realmente eu não sei exatamente que doença ela tem, mas ela está doente. E Juliane parece que orou até, não sei se foi pelo WhatsApp, coisa parecida. Então, vamos pedir para que Deus ponha a mão sobre ela e sobre todos vocês que estão aqui comigo ao vivo e também aqueles que vão entrar no YouTube. Por falar em YouTube, eu tenho feito algumas meditações curtas, 13 minutos, 14 minutos no YouTube, quase todos os dias.
E, tá com câncer, poxa vida. E eu gostaria que vocês assistissem. Eu até coloquei um recente aí que eu fiz sobre ingratidão. Qual é a tua reação diante da ingratidão? Tá? Ela é do trabalho do Estevão. Tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, com gratidão, entramos em Tua presença, louvando, Te adorando, não apenas aquilo que o Senhor faz, mas o que o Senhor é. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja agora agindo poderosamente em nossas vidas e na vida daqueles irmãos que estão participando conosco desse tempo e aqueles que ainda vão entrar no YouTube. E quero apresentar especificamente essa jovem, Senhor, que Tu possas pôr a Tua mão sobre ela. Ela está com câncer, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, estar agindo poderosamente na vida da Solange. Que era Deus que estava possivelmente aberta a ouvir a mensagem, ouviu a mensagem da Ju. Então, que o Senhor mesmo possa agir nessa vida de forma especial. A Marilene também falou de Jesus para uma amiga, compartilhou um estudo de quarta sobre gratidão e convidou para participar do discipulado. É isso que temos que fazer, Senhor. Então, nós Te agradecemos por essas vidas que de alguma forma foram tocadas, alcançadas. Ela que está com câncer, que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder e ela seja curada de forma sobrenatural. Seja com os demais que estão aqui conosco, seja Deus com aquilo que foi falado, que muitos, Pai, possam ouvir, que essa mensagem atravesse fronteiras. Obrigado, Pai, porque um desses que ouviu as nossas lives lá em Portugal entrou em contato, Senhor, Kleber, e ele está querendo realmente, inclusive, fazer um grupo lá para estudo. Que muitos outros possam, Senhor, ser tocados pela Tua palavra. Visita, Senhor, a cada um de nós, nossos familiares. Senhor, mais uma vez eu lembro o pessoal do Sul. Levanta pastores e missionários e servos de Deus ali para proclamar que, independente da circunstância, o Senhor Jesus é Senhor. E nós Te agradecemos por cada vida aqui. E que o Senhor possa, Deus, abrir as portas para o Evangelho. E que nós possamos ser ousados e falar do Deus vivo, para que muitas pessoas sejam salvas. Nós pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Obrigado por estarem mais uma vez conosco. E, se possível, compartilhe. Nós vamos estar enviando isso lá para o YouTube. E, possivelmente, assim que eu encerrar, eu vou estar orando. E talvez eu faça uma pequena mensagem no YouTube, também ao vivo, tá bem? Mas, vamos ver, eu acabei de chegar de São Paulo, estou meio cansado, mas... Juliane, ela chorou, só falta saber se ela orou. Volta a conversar com ela, filha, e ora por ela, por cura, tá bem?
Que Deus abençoe vocês todos e continue sendo um instrumento do Senhor. Fiquem na paz de Deus.